Direto para Londres, microfone Jovem Pan, Ulisses Neto trazendo as informações. Ulisses, os governos europeus estão já anunciando medidas para afrouxar o isolamento social quando tivermos aí no verão no hemisfério norte. Como é que será essa reabertura? Como é que são esses planos, hein, Ulisses? Tiago, tudo sendo feito com muita cautela. A gente não pode esquecer que a Europa está bem à frente do Brasil na pandemia de coronavírus, né? Várias semanas. Por aqui o problema começou antes, os governos agiram mais rápido e também com mais profundidade, a população aderiu às quarentenas anunciadas ao redor da Europa e agora eles chegaram a esse estágio onde já podem discutir o plano adiante. Mas como vocês vão ver, é tudo para várias semanas à frente, né? Não está começando neste exato momento, não. Aqui em Londres, agora são 12h28. A quarta-feira por aqui está muito nublada, né? Um tempo com termômetros marcando 11 graus em Westminster agora. E antes de falar do coronavírus rapidamente, o primeiro-ministro Boris Johnson anunciou hoje que teve mais um filho, né? Ele está noivo e a noiva dele, a Carrie Simons, deu luz a um menino hoje aqui em Londres. E é uma curiosidade do primeiro-ministro Boris Johnson, a gente não sabe exatamente quantos filhos ele tem. Ele se recusa a dar essa informação. Os jornais afirmam que agora são 5 filhos no total, que o primeiro-ministro já tinha outros 4 filhos, né? Também um filho fora do casamento. Então a gente não sabe exatamente se são 5 ou 6 filhos que Boris Johnson tem. Ele se recusa a dar essa informação, mas o nenê que nasceu hoje passa bem. A mãe dele também, a Carrie Simons, né, noiva do primeiro-ministro, estão todos bem e ele não participa da sessão no parlamento hoje, a sessão virtual, que é tradicional às quartas-feiras, de responder às perguntas dos parlamentares, e havia expectativa da volta dele para esse evento importante aqui semanal na Câmara dos Comuns. Isso não vai acontecer só na semana que vem, porque o primeiro-ministro está ao lado da noiva e do recém-nascido. Falando então sobre a pandemia de coronavírus, a dimensão do estrago causado, né, pelo coronavírus na economia global ainda é incerto. Mas já está claro que será algo transformador, né? Aqui na Europa, os governos dos países mais atingidos se mobilizam para tentar reativar a economia já nas próximas semanas. A movimentação é fundamental para países que dependem muito do turismo, sobretudo Espanha, Itália e Grécia. Ainda parece pouco provável que os europeus tenham a possibilidade de voltar a viajar já neste verão no hemisfério norte, mas a intenção é de pelo menos contar com o consumo interno no período em que o continente costuma estar mais movimentado mesmo, né? Na Espanha, o governo de centro-esquerda anunciou ontem o chamado Plano de Transição para uma Nova Normalidade. O nome já sugere, né, que o país não deve voltar ao que era antes tão cedo, ainda que indique um caminho a ser seguido nas próximas semanas. Serão 4 fases na Espanha que devem levar a uma reabertura completa em até 2 meses, se o vírus for controlado até lá. O primeiro-ministro Pedro Sánchez mantém o tom cauteloso, ressalta que a flexibilização da quarentena vai ser gradual, assimétrica e coordenada. 12% do PIB espanhol vem da indústria do turismo e por isso é especialmente importante também para o país vislumbrar alguma chance de salvar o período do verão de uma quarentena como a que ocorre agora. O mesmo está acontecendo também na Itália, né? A economia do país, que já estava em situação delicada antes da crise, agora parece ainda mais vulnerável. O nível de endividamento dos italianos deve subir para 170% do PIB até o ano que vem, o que faz com que as agências de classificação de risco rebaixem a nota de crédito do país. A Fitch, por exemplo, rebaixou a Itália para um nível acima do chamado junk, ou seja, o país pode perder o seu grau de investimento e a justificativa é justamente esse alto endividamento do país. A França vai começar a flexibilizar a quarentena a partir de 11 de maio, mas o processo vai ser bastante lento também, justamente para proteger a economia. Claro que as vidas são a prioridade nesse momento, mas a economia também precisa ser tratada com bastante delicadeza, porque o país não terá condições de aguentar uma segunda onda de contaminações, de acordo com o primeiro-ministro francês, Édouard Philippe. E para fechar essa história toda, aqui no Reino Unido, a gente ainda não sabe quando a quarentena vai acabar, o governo não apresentou o seu plano ainda de reabertura, mas as indicações são de que a situação por aqui deve continuar bem parecida pelas próximas semanas. A British Airways, que é a principal companhia aérea do país, anunciou ontem que vai demitir 12 mil dos seus 42 mil funcionários e que a perspectiva para a aviação é de que o setor não se recupere nos próximos
próximos anos, que ainda vai levar bastante tempo para conseguir retomar os níveis de atividade pré-crise. Isso indica o estrago do coronavírus em diversos segmentos das economias aqui na Europa. Antes da gente encerrar, só mais um destaque da Inglaterra. Hoje foi confirmada a morte do ator indiano Irfan Khan, que ficou conhecido mundialmente por estrelar grandes produções como As Aventuras de Pi, Jurassic World e também Quem Quer Ser um Milionário. Khan tinha um tumor raro e recebeu tratamento aqui em Londres, mas não resistiu à doença. Ele tinha 53 anos de idade. Tiago.